Filhas, que será quando, com tão rigorosa voz, disser, ide, malditos de meu Pai? Fique-nos agora isto na memória, desta mercê que Deus faz à alma, o que não será para nós pouco bem, pois São Jerônimo, ainda que santo, não apartava da sua memória, e assim não nos parecerá nada quanto aqui padecermos no rigor da religião que guardamos, pois mesmo quando durar muito, é um momento, comparado com aquela eternidade. Eu vos digo de verdade que, com ser tão ruim como sou, nunca tive tanto medo dos tormentos do inferno, que não fosse menos que nada em comparação do que tinha quando me lembrava que os condenados haviam de ver irados estes olhos tão formosos e mansos e benignos do Senhor, porque parece que não o podia sofrer meu coração. Isso tem sido toda a minha vida. Quanto mais o temerá a pessoa a quem assim se tem representado, pois é tanto sentimento, que a deixa sem sentir. Esta deve ser a causa de ficar em suspensão, porque o Senhor ajuda a sua fraqueza para que se junte com sua grandeza nesta tão subida comunicação com Deus. Quando a alma puder estar com muito vagar olhando este Senhor, eu não creio que será visão, mas sim alguma veemente consideração, alguma figura fabricada na imaginação, será como coisa morta em comparação com esta outra. Acontece a algumas pessoas, e sei que é verdade, pois que o tem tratado comigo, e não 3 ou 4, senão muitas, serem de tão fraca imaginação, ou de entendimento tão eficaz, ou não sei o que se embevecem na imaginação de modo que tudo o que pensam, lhes parece claramente que o veem. Se, porém, tivessem visto a verdadeira, entenderiam, sem lhes ficar dúvida alguma, o engano, porque elas mesmas é que vão compondo o que veem com a sua imaginação, e depois não faz isso nenhum efeito, mas ficam frias, muito mais do que se vissem uma imagem devota. É coisa que bem se entende que não é para fazer caso, e assim esquece-se muito mais do que uma coisa sonhada. Na visão de que tratamos não é assim, senão que, estando a alma muito longe de cuidar que há de ver alguma coisa, nem lhe passa pelo pensamento, de repente se lhe representa muito por junto, e revolve todas as potências e sentidos com um grande temor e alvoroto, para os pôr logo naquela ditosa paz. Assim como, quando foi derrubado São Paulo, veio aquela tempestade e alvoroto do céu, assim aqui, neste mundo interior, se faz também grande movimento, e num instante, como já disse, fica tudo sossegado e esta alma tão ensinada em umas verdades tão grandes, que não precisa de outro mestre. A verdadeira sabedoria, sem trabalho seu, tirou-lhe a ignorância, e durante algum tempo a alma fica com uma certeza de que esta mercê é de Deus, que, por mais que lhe dissessem o contrário, nunca lhe poderiam, por então, meter o temor de que ali possa haver engano. Depois, metendo-lhe o confessor, deixa a Deus, para que ande vacilando se, por seus pecados, seria possível, mas não acreditando, como eu disse nestas outras coisas, senão a maneira de tentações em coisas de fé, nas quais o demônio pode alvorotar, mas não pode fazer com que a alma deixe de estar firme. Antes, quanto mais a combate, mais ela fica com a certeza de que o demônio não a poderia deixar com tantos bens, e assim é, pois não pode tanto no interior da alma, poderá, sim, representar-lhe, mas não com esta verdade e majestade e operações. Como isto não pode ser visto pelos confessores, nem, porventura, aqueles a quem Deus faz esta mercê lhe saberão dizer, temem e com muita razão. E assim é mister ir com cuidado, até aguardar o tempo do fruto que dão estas aparições e ir, pouco a pouco, olhando a humildade em que deixam a alma, e a fortaleza na virtude, que, se é demônio, depressa dará sinal e o apanharão em 1000 mentiras. Se o confessor tem experiência e passou por estas coisas, pouco tempo precisa para o entender, pois logo verá na relação se é Deus ou imaginação ou demônio, em especial, se Sua Majestade lhe deu o dom de conhecer os espíritos, que, se o tem e se teta letras, embora não tenha experiência, o conhecerá muito bem. O que é muito preciso,
Irmãs, é que andeis com grande lhaneza e verdade com o confessor. Não digo já em dizer os pecados, que isso claro está, senão em contar a vossa oração. Porque, se não há isto, não vos asseguro que ides bem, nem que é Deus quem vos ensina, porque ele é muito amigo de que, ao que está em seu lugar, se trate com a mesma verdade e claridade como a ele mesmo, desejando que o confessor entenda todos os nossos pensamentos, quanto mais as obras, por pequenas que sejam. E com isto não andeis depois perturbadas nem inquietas, que, ainda mesmo que não fosse de Deus, se tendes humildade e boa consciência, não vos danificará. Sua Majestade sabe tirar bens dos males e, pelo caminho por onde o demônio vos queria fazer perder, ganhareis mais. Pensando que Deus vos faz tão grandes mercês, esforçar-vos-eis em contentá-lo melhor e andarás sempre com a memória ocupada na sua imagem, porque, como dizia um grande letrado, o demônio é grande pintor, e se lhe mostrasse, muito ao vivo, uma imagem do Senhor, que não lhe pesaria avivar com ela sua devoção e para fazer guerra ao demônio com as suas mesmas maldades, porque, ainda que um pintor seja muito mau, nem por isso se há de deixar de reverenciar a imagem que lhe faz, se essa imagem é a de todo o nosso bem. Parecia-lhe muito mal o que alguns aconselham, que façam figas quando assim virem alguma visão, porque dizer que, onde quer que vejamos pintado o nosso rei, o devemos reverenciar, e vejo que tinha razão, porque até mesmo aqui se sentiria. Se uma pessoa que quer bem a outra, soubesse que ela lhe fazia semelhantes vitupérios ao seu retrato, não gostaria disso. Quanta maior razão não é, pois, que sempre se tenha respeito onde quer que vejamos um crucifixo, ou qualquer retrato do nosso imperador. Ainda que tenha escrito isto em outra parte, fogo de pôr aqui, porque vi uma pessoa andar aflita por lhe mandarem servir-se deste remédio. Não sei quem o inventou para tanto atormentar a quem não pode fazer menos do que obedecer, se o confessor lhe dá este conselho, parecendo-lhe que vai perdida se o não faz. O meu conselho é que, embora vos dê, lhe digais esta razão com humildade, e não aceiteis. Em extremo me quadraram muito as boas razões que me deu quem me disse neste caso. Grande lucro tira a alma desta mercê do Senhor, pois, quando pensa nele ou em sua vida ou paixão, recorda-se de seu mansíssimo e formoso rosto, o que é grandíssimo consolo, tal como a quem não lhe daria maior o ter visto uma pessoa que nos fez muito bem, do que se nunca a tivéssemos conhecido. Eu vos digo que dá grande consolação e proveito tão saborosa a memória. Outros muitos bens traz consigo, mas como já tanto fica dito dos efeitos que fazem estas coisas, e se há de dizer mais ainda, não me quero cansar nem cansar-vos, mas só avisar-vos muito que, quando souberdes ou ouvirdes que Deus faz estas mercês às almas, nunca lhe supliqueis nem desejeis que vos leve por este caminho, embora vos pareça muito bom, e se haja de terem muito e reverenciar, não convém fazê-lo, por algumas razões. A primeira, porque é falta de humildade querer que se vos dê o que nunca haveis merecido, e assim creio que não terá muito a quem o desejar, porque, assim como um pequeno lavrador está longe de desejar ser rei, parecendo-lhe impossível, porque não o merece, assim também o está o humilde de coisas semelhantes, e creio que estas coisas nunca se darão, porque, primeiro que faça estas mercês, dá ao Senhor um grande conhecimento próprio. Pois, como entenderá, com verdade, que se lhe faz uma muito grande mercê não estar já no inferno, quem tem tais pensamentos. A segunda, porque é muito certo ser enganado, ou estar muito em perigo de o ser, porque o demônio não precisa mais do que ver uma pequena porta aberta para fazer 1000 trapalhices. A terceira, é que a mesma imaginação, quando há um grande desejo, faz entender à própria pessoa que ela vê e ouve aquilo que deseja, tal como os que andam com vontade de uma coisa durante o dia pensando muito nela, lhes acontece virem a sonhar com ela de noite. A quarta, é muito grande atrevimento quererem escolher caminho, não sabendo qual o melhor, mas sim deixar ao Senhor, que me conhece,
que me leve por aquele que me convém, para que em tudo faça a sua vontade. A quinta, pensais que são poucos os trabalhos que padecem aqueles a quem o Senhor faz estas mercês? Não, são grandíssimos e de muitas maneiras. E sabeis vós se seríeis pessoas para os sofrer? O sexta, porque talvez por aí mesmo por onde pensais ganhar, perdereis, como Saul, por ser rei. Enfim, irmãs, além destas há outras, e crede-me que, o mais seguro, é não querer senão o que Deus quer, pois nos conhece e ama mais do que nós mesmos. Ponhamo-nos em suas mãos, para que seja feita a sua vontade em nós, e não poderemos errar se, com determinada vontade, nos ficamos sempre nisto. Deveis advertir que, por se receberem muitas mercês destas, não se merece mais glória, porque antes ficam esses mais obrigados a servir, pois recebem mais. Quanto a merecer mais, não nulo tira o Senhor, pois está na nossa mão, e assim há muitas pessoas santas que nunca souberam que coisa é receber uma destas mercês, e outras que as recebem, e não são. E não penseis que são contínuas, antes, por uma vez que o Senhor as faz, são muitos os trabalhos, e assim a alma não se lembra de pensar se as há de receber mais vezes, mas sim em como servir por elas. Verdade é que deve ser isto de grandíssima ajuda para se ter virtudes em mais subida perfeição, mas aquele que as tiver por as ter ganho à custa do seu trabalho, muito mais merecerá. Eu sei de uma pessoa, a quem o Senhor tinha feito algumas destas mercês, e até de duas, e uma era homem, que estavam tão desejosas de servir a sua majestade, à sua custa, sem estes grandes regalos, e tão ansiosas de padecer, que se queixavam a nosso Senhor porque lhes dava, e se pudessem não as receber, as escusariam. Digo regalos, não destas visões porque, enfim, veem o seu grande lucro e que são muito de estimar senão dos que o Senhor dá na contemplação. Verdade é que estes desejos também são sobrenaturais, a meu parecer, e de almas muito enamoradas, as quais quereriam que o Senhor visse que não servem a soldo, e assim, como disse, nunca se lembram de que hão de receber glória por qualquer coisa, para se esforçarem mais a servir por esse motivo, mas sim para contentar o amor, cujo natural é operar sempre de mil maneiras. Se pudesse, quereria buscar invenções para a alma se consumir nele, e, se fosse preciso ficar para sempre aniquilada para maior honra de Deus, falo-ia de muito boa vontade. Seja ele louvado para sempre. Amém. Que, abaixando-se a comunicar com tão miseráveis criaturas, quer mostrar sua grandeza. Capítulo 10. Diz outras mercês que Deus faz à alma por modo diferente das que ficam agora ditas, e do grande proveito que delas fica. De muitas maneiras se comunica ao Senhor a alma com estas aparições, algumas, quando está aflita, outras, quando lhe há de vir algum trabalho grande, outras, para sua majestade se regalar com ela e a regalar a ela. Não há motivo para particularizar mais cada coisa, pois meu intento não é senão dar a conhecer cada uma das diferenças que há neste caminho, até onde eu as entender, para que entendais, irmãs, de que maneira são e os efeitos que deixam, e também para que não se vos afigure que cada imaginação é uma visão e para que, quando for, entendendo que é possível, não andeis alvorotadas e aflitas. Pois ganha muito o demônio, e goza grande de ver uma alma aflita e inquieta, porque vê que isso lhe é estorvo para se empregar todo em amar e louvar a Deus. Por outras maneiras se comunica a sua majestade, assaz mais subidas e menos perigosas, porque o demônio, creio, não as poderá contrafazer e, assim, mal se podem dizer, por ser coisa muito oculta, porquanto as imaginárias melhor se podem dar a entender. Acontece, quando o Senhor é servido, estando a alma em oração e muito em seus sentidos, vir de repente uma suspensão, na qual o Senhor lhe dá a entender grandes segredos, que parece os ver no mesmo Deus. Estas, porém, não são visões da sacratíssima humanidade, e embora diga que vê, não vê nada,
Porque não é a visão imaginária, senão intelectual, na qual se lhe descobre como em Deus se vê em todas as coisas, e ele as tem todas em si mesmo. E é de grande proveito, porque, ainda que passa num momento, fica muito gravada, e causa grandíssima confusão. Vê-se mais claramente a maldade de quando ofendemos a Deus, porque no mesmo Deus, digo, estando dentro dele, fazemos grandes maldades. Quero fazer uma comparação, se acertar, para vos dar a entender, porque, embora isto seja assim e o ouçamos muitas vezes, ou não reparamos nisso, ou não o queremos entender, pois não parece que seria possível sermos tão atrevidos, se entendesse tal como é. Façamos agora de conta que Deus é como uma morada ou palácio muito grande e formoso, e que este palácio, como digo, é o mesmo Deus. Pode porventura o pecador, para fazer suas maldades, apartar-se deste palácio? Não, por certo, senão que, dentro do mesmo palácio, que é o mesmo Deus, passam-se as abominações e desonestidades e maldades que fazemos nós os pecadores. Ó, coisa temerosa e digna de grande consideração e muito proveitosa para os que sabemos pouco que não acabamos de entender estas verdades e não seria possível ter atrevimento tão desatinado. Consideremos, irmãs, a grande misericórdia e sofrimento de Deus em não nos aniquilar ali imediatamente, e demos-lhe muitas graças, e tenhamos vergonha de nos sentirmos por coisa que se faça ou diga contra nós. Que a maior maldade do mundo é ver que Deus nosso Criador sofre tantas dentro de si, mesmo as suas criaturas, e que nós sintamos alguma vez uma única palavra que se diga em nossa ausência, e talvez sem má intenção. Ó, miséria humana! Mas quando, filhas, imitaremos em alguma coisa este grande Deus? Ó! E não se nos vai figurar que já fazemos algo em sofrer injúrias. Mas passemos, de muito boa vontade, por tudo e amemos a quem nos faz, pois este grande Deus não deixou de nos amar a nós, ainda que o tenhamos ofendido muito, e assim ele tem razão de sobejo em querer que todos perdoem, por mais agravos que lhes façam. Eu vos digo, filhas, que embora passe depressa esta visão, é uma grande mercê que faz nosso Senhor a quem a faz, se quiser aproveitar dela, trazendo-a presente na memória muito de habitualmente. Também acontece, assim muito de repente de maneira que nem se sabe dizer, mostrar Deus em si mesmo uma verdade que parece deixa obscurecidas todas as que há nas criaturas, e muito claramente dá a entender que só Ele é a verdade que não pode mentir, e dá-se bem a entender o que diz Davi em um salmo, que todo homem é mentiroso, coisa que nunca jamais se entenderia assim. Ainda que se ouvisse muitas vezes, e é verdade que não pode falhar. Lembro-me de Pilatos, o muito que perguntava a Nosso Senhor, quando em sua paixão lhe disse, o que é a verdade, e de quão pouco aqui entendamos desta suma verdade. Eu quisera poder dar-me melhor a entender neste caso, mas não se pode dizer. Tiremos daqui, irmãs, que, para nos conformarmos com nosso Deus esposo em alguma coisa, será bem que procuremos muito andar sempre nesta verdade. Não digo só que não digamos mentiras, pois nisso, glória a Deus, já vejo que tendes em grande conta nestas casas de não a dizer por coisa nenhuma, mas que andemos em verdade diante de Deus e das gentes, de quantas maneiras pudermos, em especial, não querendo que nos tenham por melhores do que somos e, em nossas obras, dando a Deus o que é seu e a nós o que é nosso, e procurando em tudo a verdade, e assim termos em pouco este mundo que é todo mentira e falsidade e, como tal, não é perdurável. Uma vez estava eu considerando por que razão era nosso Senhor tão amigo desta virtude de humildade, e logo se me pôs diante, a meu parecer sem eu considerar nisso, mas de repente, isto, é porque Deus é suma verdade, e a humildade é andar na verdade. E é muito grande verdade não termos coisa boa de nós mesmos, senão a miséria e sermos nada, e, quem isto não entende, anda em mentira. Quem melhor o entende,
mais agrada a suma verdade, porque anda nela. Praz a Deus, irmãs, nos faça mercê de não sairmos nunca deste próprio conhecimento. Amém. Nosso Senhor faz destas mercês à alma, porque, como a verdadeira esposa, que já está determinada a fazer em tudo a sua vontade, lhe quer dar alguma notícia daquilo em que há de fazer, e de suas grandezas. Não há para que tratar de mais coisas, e destas duas falei por me parecer de grande proveito, pois, em coisas semelhantes não há que temer, senão louvar ao Senhor, porque as dá, porque a meu parecer, nem o demônio, nem mesmo a imaginação própria, tem aqui grande cabida, e assim a alma fica com grande satisfação. Capítulo 11. Trata de uns desejos tão grandes e impetuosos, que Deus dá à alma de o gozar, que a põe em perigo de perder a vida, e do proveito que fica desta mercê que o Senhor faz. Terão bastado todas estas mercês que o esposo tem feito à alma, para que a pombinha ou borboletazinha esteja satisfeita. Não penseis que a tenho esquecida, e tome assento onde há de morrer. Não, por certo, antes está muito pior. Ainda mesmo que haja há muitos anos que recebe estes favores, sempre geme e anda chorosa, porque de cada um deles lhe fica maior dor. A causa é porque, como vai conhecendo mais e mais as grandezas de Deus, e se vê estar tão ausente e apartada de o gozar, cresce muito mais o desejo, porque também cresce o amor, quanto mais se lhe descobre o muito que merece ser amado este grande Deus e Senhor, e nestes anos tem vindo crescendo, pouco a pouco, este desejo, de maneira que atrasem tão grande pena, como agora direi. Disse anos, conformando-me com o que se passou com a pessoa de que tenho falado aqui, que bem entendo que a Deus não há que pôr limites, pois num momento pode fazer chegar uma alma ao mais subido que era que se diz. Poderoso é Sua Majestade para tudo o que quiser fazer e desejoso de fazer muito por nós. Pois há ocasiões em que estas ânsias e lágrimas e suspiros e os grandes ímpetos do que ficam ditos, e tudo isto parece proceder do nosso amor, com grande sentimento, mas tudo não é nada em comparação deste outro, porque este parece um fogo que está fumegando, e pode sofrer-se, embora com pena, andando assim esta alma abrasando-se em si mesma. Acontece muitas vezes, por um pensamento muito ligeiro, ou por uma palavra que ouve de que nos tardo morrer, vir de outra parte, não se entende de onde nem como, um golpe, ou como se viesse uma seta de fogo. Não digo que é seta, mas, seja que coisa for, vê-se claramente que não podia proceder do nosso natural. Também não é golpe, embora diga golpe, mas feragudamente. E não é, a meu parecer, onde se costumam sentir as penas, senão no muito fundo e íntimo da alma, onde este raio que passa depressa, deixa tudo quanto encontra, desta terra de nosso natural, feito em pó. É, pelo tempo que dura, é impossível ter memória de coisa alguma do nosso ser, porque, num instante, há tais potências, de maneira que ficam sem nenhuma liberdade para nada, senão para as que lhe hão de fazer acrescer esta dor. Não quereria que isto parecesse encarecimento, porque vou vendo verdadeiramente que fico aquém, porque não se pode dizer tudo. É um arrombamento de sentidos e potências, para tudo o que não é, como disse, ajudar a sentir esta aflição. Porque o entendimento está muito vivo para entender a razão que há para sentir o estar aquela alma ausente de Deus, e ajuda a Sua Majestade com tão viva a notícia de si naquele tempo, de maneira que faz crescer a pena em tal grau, que, quem a tem, começa a dar grandes gritos. Apesar de ser pessoa sofrida e habituada a padecer grandes dores, não pode então fazer mais, porque este sentimento não é no corpo, como fica dito, mas sim no interior da alma. Por isto compreendeu esta pessoa quanto mais fortes são os sentimentos da alma que os do corpo, e se lhe representou ser desta maneira os que se padecem no purgatório, pois, o não ter corpo, não impede de padecer muito mais que todos os que padecem cá na terra, tendo-o. Eu vi uma pessoa assim, e verdadeiramente pensei que morria,
E não era grande maravilha, porque, na verdade, é grande perigo de morte, e assim, ainda que dure pouco, deixa o corpo muito desconjuntado, e naquele tempo tem os pulsos tão abertos, como se já quisesse dar a alma a Deus, e não é para menos, porque o calor natural falta, e o abrasa de maneira que, com mais um pouco, ter-lhe-ia Deus cumprido seus desejos. Não porque sinta pouca ou muita dor no corpo, ainda que se desconjunta, como tenho dito, de maneira que fica durante uns 2 ou 3 dias sem ter forças sequer para poder escrever, e com grandes dores, e até me parece que o corpo lhe fica sempre com menos força do que antes. O não sentir, deve ser porque é muito maior o sentimento interior da alma, e não faz caso de nenhuma coisa do corpo. É como se tivéssemos uma dor muito aguda em qualquer parte e, ainda que haja outras muitas, sentimos-las pouco. Isso tenho eu bem provado. Aqui, nisto, nem pouco nem muito, nem creio sentiria se a fizesse em pedaços. Dir-me-eis que em perfeição, pois, porque não se conforma com a vontade de Deus, se lhe está tão rendida. Até aqui podia fazer isso, e com isso suportava a vida. Agora não, porque sua razão está de tal sorte, que não é senhora dela, nem de pensar mais que ria a razão que tem para penar, pois, se está ausente seu bem, para que quer a vida? Sente uma soledade estranha, porque nenhuma criatura de toda a terra lhe faz companhia, nem creio lhe fariam as do céu, a não ser aquele a quem ama, antes tudo atormenta. Vê-se como na pessoa dependurada, que não assenta em coisa da terra, nem pode subir ao céu, abrasada com esta sede, e não pode chegar à água. E não é sede que se possa sofrer, mas já em tal extremo, que nenhuma água lhe atiraria, nem quer que o se lhe tire, a não ser com aquela que nosso Senhor disse à samaritana, e essa não lhe dão. Ó! Valha-me Deus, Senhor, como afligis aos vossos amadores. Mas tudo é pouco para o que lhes dás depois. Bem é que o muito custe muito, quanto mais que, se é para purificar esta alma, a fim de que entre na 7ª morada, assim como os que hão de entrar no céu se limpam no purgatório, é tão pouco este padecer, como seria uma gota de água no mar. Tanto mais que, com todo este tormento e aflição que, segundo creio, não pode haver maior entre todas as aflições que há na terra, e esta pessoa tinha passado muitas, assim corporais como espirituais, mas tudo lhe parece nada em comparação com esta. A alma sente que é de tanto preço esta pena, que entende muito bem não a poder merecer. Todavia este sentimento não é de modo que alivie em coisa alguma, mas, no entanto, a sofre de muito boa vontade, e sofreria toda a sua vida, se Deus nisso fosse servido, ainda que não seria morrer de uma vez, se não estar sempre morrendo, verdadeiramente não é menos que isso. Pois consideremos, irmãs, aqueles que estão no inferno, que não estão com esta conformidade, nem com este contentamento e gosto que Deus põe na alma, nem veem lucro neste padecer, senão que padecem sempre mais e mais. Sendo os tormentos da alma muito mais custosos que os do corpo, e os que eles aí padecem, maiores em comparação do que estes que temos aqui dito, e ver que estes serão para sempre sem fim, qual não será o tormento destas desventuradas almas? E que podemos fazer em vida tão curta, ou padecer, que não seja menos que nada para nos livrar de tão terríveis e eternos tormentos? Eu vos digo que será impossível dar a entender quão sensível coisa é o padecer da alma e como é diferente ao do corpo, se não se passa por isso, e quer o mesmo Senhor que o entendamos, para que melhor conheçamos o muito e muito que lhe devemos e nos trazer a estado em que, por sua misericórdia, temos esperança de que nos há de livrar e perdoar nossos pecados. Pois, tornando ao que tratávamos, que deixamos esta alma em grande pena, este rigor pouco lhe dura, será, quando muito, 3 ou 4 horas, a meu parecer, porque, se muito durasse, a não ser por milagre, seria impossível sofrê-lo a fraqueza natural. Já tem acontecido não durar mais de 1/4 de hora e ficar feita em pedaços.
Verdade é que desta vez perdeu de todos os sentidos, tal rigor com que veio, e estando em conversação na Páscoa da Ressurreição, no último dia, e tendo estado toda a Páscoa com toda a aridez, que quase não entendia que o era, só de ouvir uma palavra de não ver acabar-se a vida. E pensar-se em poder resistir. Nem mais que, se metida num fogo, quisesse fazer com que a chama não tivesse calor para queimar. Não é sentimento que se possa passar com dissimulação, sem que as pessoas que estão presentes entendam o grande perigo em que está, embora do interior não possam ser testemunhas. É verdade que eles são de alguma companhia, mas como se fossem sombras apenas, e assim lhe parecem todas as coisas da terra. E para que vejais que é possível, se alguma vez vos virdes nisto, acudir a que nossa fraqueza e natural, estando a alma como tendes visto, que morre por morrer, acontece alguma vez, quando isto aperta tanto que já parece que para sair do corpo não lhe falta quase nada, que teme verdadeiramente quereria então que afrouxasse a pena para não acabar de morrer. Bem se deixa entender que este temor é de fraqueza natural, pois, por outra parte, não se tira o seu desejo, nem é possível haver remédio para tirar esta pena, até que lhe tire o mesmo Senhor, o que quase sempre se dá com um arrombamento grande, ou com alguma visão, onde o verdadeiro Consolados a console e fortalece, para que queira viver, enquanto for de sua divina vontade. Coisa penosa esta, mas fica a alma com grandíssimos efeitos e perdido o medo aos trabalhos que lhe podem suceder, porque, em comparação do sentimento tão penoso que sentiu sua alma, lhe parece que não são nada. De tal maneira fica aproveitada, que gostaria de a padecer muitas vezes. Mas também não pode fazê-lo de maneira alguma, nem há remédio nenhum para tornar a ter, até que o Senhor queira, assim como não há para lhe resistir nem tirá-la quando vem. Fica com maior desprezo do mundo do que antes, porque vê que nenhuma coisa dele lhe valeu naquele tormento, e muito mais desapegada das criaturas, porque já vê que só o Criador é quem pode consolar e fartar sua alma, e com maior temor e cuidado de não o ofender, porque vê que também pode atormentar, assim como consolar. Duas coisas há neste caminho espiritual que me parece a mim ser em perigo de morte. Uma é esta, e verdadeiramente o é, e não pequeno; a outra, de muito excessivo gozo e deleite, o qual é em tão grandíssimo extremo, que verdadeiramente parece desfalecer a alma, de sorte que não lhe falta mesmo nada para acabar de sair do corpo, e na verdade não seria pouca a sua dita. Aqui vereis, irmãs, se tive ou não razão em dizer que é preciso ânimo, e que terá razão o Senhor, quando lhe pedirdes estas coisas, de vos dizer o que respondeu aos filhos de Zebedeu, se poderiam beber o cálice. Creio, irmãs, que todas responderemos que sim, e com muita razão, porque Sua Majestade dá esforço a quem vê que o necessita, e em tudo defende estas almas, e responde por elas nas perseguições e murmurações, como fazia por Madalena, ainda que não seja por palavras, será por obras, e enfim, antes que morram, lhes paga tudo por junto, como agora vereis. Seja para sempre bendito, e louvem-no todas as criaturas. Amém. Sétimas moradas. Capítulo 1. Trata das grandes mercês que Deus faz às almas que chegaram a entrar nas sétimas moradas. Diz como, a seu parecer, há alguma diferença entre as alma e espírito, ainda que tudo seja um. Há coisas dignas de ter em conta. Parecer-vos-á, irmãs, que já está dito tanto deste caminho espiritual, que não é possível ficar nada por dizer. Grande desatino seria pensar isto, pois, se a grandeza de Deus não tem limites, tampouco terão as suas obras. Quem acabará de contar suas misericórdias e grandezas? É impossível, e assim não vos espanteis do que está dito e do que se disser, pois não é mais que uma insignificância de quanto há para contar de Deus. Grande misericórdia nos fazem ter comunicado estas coisas à pessoa de quem as podemos vir a saber, para que, quanto mais soubermos que se comunica às criaturas,
mas louvemos sua grandeza, e nos esforcemos por não terem pouco almas com quem tanto se deleita o Senhor. Cada uma de nós tem alma, porém, como não as prezamos como merece criatura feita à imagem de Deus, não entendemos os grandes segredos que nelas estão contidos. Praz a sua majestade, se assim é servido, mova minha pena e me dê a entender como dizer-vos algo do muito que há para dizer, e Deus dá a entender a quem introduz nesta morada. Muito tenho suplicado a sua majestade, pois sabe que meu intento é que não fiquem ocultas as suas misericórdias, para que seja mais louvado e glorificado o seu nome. Tenho esperança de que, não por mim, mas por vós, irmãs, ele me há de fazer esta mercê, para que entendais o que vos importa, não ser por vossa culpa que vosso esposo deixe de celebrar este matrimônio espiritual com vossas almas, pois traz tantos bens consigo, como vereis. Ó, com acento circunflexo grande Deus! Parece que treme uma criatura tão miserável como eu, ao tratar de coisa tão alheia do que mereço entender. E verdade é que tenho estado em grande confusão, pensando se seria melhor acabar em poucas palavras esta morada, porque me parece que hão de pensar que eu sei isto por experiência, o que me causa grandíssima vergonha, porque, conhecendo eu que em ponto de exclamação invertido sou, é terrível coisa. Por outra parte, pareceu-me tentação e fraqueza, embora façais mais juízos como este. Seja Deus louvado e conhecido um nadinha mais, e grite contra mim todo mundo, tanto mais que talvez eu já esteja morta, quando isto se vier a ler. Seja bendito aquele que vive e viverá para sempre. Amém. Quando nosso Senhor é servido ter piedade do que padece e tem padecido por seu desejo esta alma, a quem espiritualmente já tomou por esposa, antes de se consumar o matrimônio espiritual, mete em sua morada, que é esta sétima, porque, assim como a tem no céu, deve ter na alma uma mansão, digamos outro céu, onde só mora sua majestade. Porque importa-nos muito, irmãs, que entendamos que a alma não é alguma coisa escura, pois, como não a vemos, o mais frequente será parecer que não há outra luz interior além desta que vemos, e que dentro da nossa alma está alguma escuridão. Da que não está em graça, eu vos-lo confesso, e não por falta do sol de justiça, que está nela dando-lhe o ser, mas sim, por ela não estar capaz para receber a luz, como creio ter dito na primeira morada, que uma pessoa tinha entendido que estas desventuradas almas estão assim como num cárcere escuro, atadas de pés e mãos, sem poderem fazer nenhum bem que lhes aproveite para merecer, e cegas e mudas. Com razão nos podemos compadecer delas e olhar a que, em algum tempo, nos vimos assim e que o Senhor pode também ter misericórdia delas. Tomemos, irmãs, particular cuidado de lhe suplicar e de não nos descuidarmos, pois é grandíssima esmola rogar pelos que estão em pecado mortal, muito maior do que seria se víssemos um cristão de mãos atadas atrás das costas com uma forte cadeia, e amarrado a um poste, morrendo de fome, e não por falta de comida, pois tem junto de si muito apurados manjares, mas sim porque não os pode tomar para os levar à boca, mesmo está com grande fástio, e vê que vai já expirar, e não com morte como a de cá, mas eterna. Não seria grande crueldade estar a olhar para ele e não lhe chegar à boca qualquer coisa de comer? E se por vossas orações lhe tirassem as cadeias? Já estáis a ver. Por amor de Deus vos peço que tenhais sempre nas vossas orações uma lembrança para semelhantes almas. Não falamos agora com elas, mas sim com as que, por misericórdia de Deus, já fizeram penitência de seus pecados, e estão em graça. E podemos considerar a alma não uma coisa metida a um canto e limitada, mas sim um mundo interior, onde cabem tantas e tão lindas moradas como tendes visto. E razão é que assim seja, pois dentro desta alma há morada para Deus. Quando, pois, Sua Majestade é servido de lhe fazer a dita mercê deste divino matrimônio, fala primeiro entrar em sua morada,
e quer sua majestade que não seja como de outras vezes que meteu nestes arrombamentos, nos quais eu bem creio que a une então consigo, assim como na oração de união que fica dita, ainda que a alma não pareça que é tão chamada para entrar em seu centro, como aqui nesta morada, senão somente a parte superior. Nisto vai pouco, seja de uma maneira ou de outra, o Senhor a une consigo, mas fazendo-a segue e muda, como ficou São Paulo em sua conversão, e tirando-lhe o sentir como de que maneira é aquela mercê que goza, porque o grande deleite que então sente a alma é de se ver junto de Deus. Mas, quando a junta consigo, nenhuma coisa entende, pois se perdem todas as potências. Há que é de outra maneira. Quer já o nosso bom Deus tirar-lhe as escamas dos olhos, e que veja e entenda alguma coisa da mercê que lhe faz, embora seja por uma maneira estranha, e metida naquela morada por visão intelectual, por certa maneira de representação da verdade, mostra-se-lhe a Santíssima Trindade, todas as três pessoas, com uma inflamação que primeiro lhe vem ao espírito, à maneira de ter uma nuvem de grandíssima claridade. E por uma notícia admirável, que se dá à alma, entende com grandíssima verdade serem estas pessoas distintas todas três uma substância, um poder e um saber e um só Deus. De maneira que, o que acreditamos por fé, ali o entende a alma, podemos dizer, por vista, ainda que não é vista dos olhos do corpo, porque não é visão imaginária. Aqui se lhe comunicam todas as três pessoas e lhe falam, e lhe dão a entender aquelas palavras que diz o Evangelho que disse o Senhor, que viria-lhe o Pai e o Espírito Santo a morar com a alma que o ama e guarda seus mandamentos. Oh! Valha-me Deus! Quão diferente coisa é ouvir estas palavras e crer nelas, ou entender por este modo quão verdadeiras que são. E cada dia se espanta mais esta alma, porque lhe parece que nunca mais se apartam dela, antes vê notoriamente, da maneira que fica dita, que estão no interior de sua alma, e no mais interior, em uma coisa muito profunda, que não sabe dizer como é, porque não tem letras, sentem-se esta divina companhia. Parecer-vos-á, segundo isto, que não andará em si, mas tão embebida que não possa atender a nada. Atende, sim e muito mais que antes, a tudo que é a serviço de Deus e, em lhe faltando as ocupações, fica-se com aquela agradável companhia, e, se a alma não falta a Deus, jamais ele lhe faltará, a meu parecer, em lhe dar a conhecer tão conhecidamente a sua presença, e ela tem grande confiança de que Deus não a deixará, pois, se lhe fez esta mercê, não é para que a perca, e assim se pode pensar, ainda que ela não deixe de andar com mais cuidado que nunca, para não lhe desagradar em nada. O trazer em si esta presença entende-se que não é tão inteiramente, digo, tão claramente, como se lhe manifesta na primeira vez e algumas outras em que Deus lhe quer fazer este regalo, porque, se isto assim fosse, era impossível atender a outra coisa, nem mesmo viver entre gente, mas, ainda que não é com esta luz tão clara, sempre adverte que se acha com esta companhia. Digamos agora que é como se uma pessoa estivesse com outras num aposento muito claro, e fechassem as janelas e ficasse às escuras, não porque lhe tiraram a luz para as ver e porque até voltar a luz não as vê, deixa de entender que estão ali. É caso para perguntar se, quando volta a luz e elas quer tornar a ver, se poderá. Isto já não está em sua mão, mas só quando nosso Senhor quer que se abra a janela do entendimento, já bem grande misericórdia lhe fazem nunca se apartar dela e de querer que ela o entenda tão claramente. Parece-me que a divina majestade quer aqui dispor a alma para mais com esta admirável companhia, porque está claro que será bem ajudada para em tudo ir adiante na perfeição, e perder o temor que trazia algumas vezes, das demais mercês que lhe fazia, como fica dito. E assim foi, que em tudo se achava melhorada, e lhe parecia que, por mais trabalhos e negócios que tivesse, o essencial de sua alma jamais se movia daquele aposento. De maneira que lhe parecia, de certo modo, que havia divisão em sua alma, e andando com grandes trabalhos,
que os teve pouco depois de Deus lhe ter feito esta mercê, queixava-se dela, à maneira de Marta quando se queixou de Maria, e algumas vezes dizia que ela se ficava sempre a gozar daquela quietude a seu prazer, e a deixava ela em tantos trabalhos e ocupações, que não lhe podia fazer companhia. Isto, filhas, parecer-vos-á desatino, mas verdadeiramente passa-se assim, pois, ainda que se entende que a alma está toda junta, não é fantasia o que disse, porque é coisa muito comum, pelo que eu dizia que se vêem coisas interiores, de maneira que é certo entender se haver diferença, de certo modo, e muito conhecida, entre a alma e o espírito, embora seja tudo um. Conhece-se entre eles uma divisão tão delicada, que algumas vezes parece opera de diferente modo um do outro, conforme o sabor que lhes quer dar o Senhor. Também me parece que a alma é coisa diferente das potências, e que não é tudo uma mesma coisa. Há tantas e tão delicadas no interior, que seria atrevimento por-me eu a declará-las. Lá o veremos, se o Senhor nos fizer mercê de nos levar, por sua misericórdia, aonde entendamos estes segredos. Capítulo 2. Prossegue no mesmo. Diz a diferença que há entre união espiritual e matrimônio espiritual. Declaro com delicadas comparações. Pois, venhamos agora a tratar do divino e espiritual matrimônio, ainda que esta grande mercê não se deve realizar com perfeição enquanto vivermos, pois, se nos apartássemos de Deus, perder-se este tão grande bem. A primeira vez que Deus faz esta mercê, quer Sua Majestade mostrar-se à alma por visão imaginária de sua sacratíssima humanidade, para que o entenda bem e não esteja ignorante de que recebe tão soberano dom. A outras pessoas será por outra forma, a esta de quem falamos, representou-se-lhe o Senhor, acabando de comungar, em forma de grande resplendor e formosura e majestade, como depois de ressuscitado, e lhe disse que já era tempo dela tomar as coisas dele por suas, e ele teria cuidado das coisas dela, e outras palavras que são mais para se sentir do que para se dizer. Parecer-vos-á que isto não era novidade, pois já de outras vezes o Senhor tinha se representado a esta alma desta maneira. Mas foi tão diferente, que a deixou bem desatinada e espantada, primeiro, porque foi com grande força esta visão. Segundo, pelas palavras que lhe disse, e também porque no interior da sua alma, onde esta visão se lhe representou, não tinha visto outras, a não ser a visão passada. E emendei que há grandíssima diferença entre todas as visões passadas e as desta morada, e tão grande entre o desposório espiritual e o matrimônio espiritual, como aqui é entre dois desposados, e os que já não se podem apartar. Já disse que, embora se deem estas comparações, porque não há outras mais a propósito, entenda-se que aqui não há mais memória de corpo de quem se a alma já não estivesse nele, mas só de espírito, e no matrimônio espiritual muito menos, porque esta secreta união passa-se no centro mais interior da alma, que deve ser onde está o mesmo Deus, e, a meu parecer, não é preciso porta para entrar. Digo que não é preciso porta, porque em tudo o que se tem dito até aqui, parece que é por meio dos sentidos e potências este aparecimento da humanidade do Senhor assim devia ser, mas o que se passa na união do matrimônio espiritual é muito diferente. Aparece o Senhor neste centro da alma sem visão imaginária, mas intelectual, ainda que mais delicada que as ditas, como apareceu aos apóstolos, sem entrar pela porta, quando lhes disse, Pax vobis. É um segredo tão grande e uma mercê tão subido que Deus ali comunica à alma num instante, e o grandíssimo deleite que a alma sente, que eu não sei a que o comparar, mas o Senhor quer lhe manifestar, por aquele momento, a glória que há no céu, por uma maneira mais subida que nenhuma outra visão e gosto espiritual. Não se pode dizer mais senão que, tanto quanto se pode entender, fica a alma, digo, o espírito desta alma, feito uma coisa com Deus, pois, como ele é também espírito, Sua Majestade quis mostrar o amor que nos tem, dando a entender a algumas pessoas até onde chega,
para que louvemos sua grandeza, porque de tal maneira se quis juntar com a criatura, que, assim como os que já se não podem apartar, não se quer ele apartar dela. O desposório espiritual é diferente, pois muitas vezes se apartam, e a união também o é, porque, embora a união seja juntar em si duas coisas numa só, enfim, podem se apartar e ficar cada coisa de per si, como vemos ordinariamente que passa depressa esta mercê do Senhor, e depois fica a alma sem aquela companhia, digo de modo que ela o entenda. Nesta outra mercê do Senhor, não, porque sempre fica a alma com o seu Deus naquele centro. Digamos que a união é como se duas velas de cera se juntassem em tal extremo, que toda a luz fosse uma, ou que o pavio, a luz e a cera fosse tudo um, mas depois pode-se apartar muito bem uma vela da outra, e ficam duas velas, e o pavio da cera. Aqui, é como se caísse água do céu num rio ou numa fonte, onde fica tudo feito água e não se poderá já dividir nem apartar o que é água do rio e a que caiu do céu. Ou se um pequeno arroiozito entra no mar, não haverá meio de os apartar, ou como, se num aposento houvesse duas janelas por onde entrasse muita luz, ainda que entra dividida, se faz toda uma a luz. Talvez seja isto o que disse São Paulo, o que se arrima e chega a Deus, faz-se um espírito com ele, tocante a este soberano matrimônio, que pressupõe sua majestade já ter chegado a essa alma por união. E também disse, mi vivere Christus est, mori lucrum, assim me parece pode dizer aqui a alma, porque é onde a borboletazinha que dissemos, morre, e com grandíssimo gozo, porque a sua vida é já Cristo. Isto entende-se melhor, com o andar do tempo, pelos efeitos, porque se entende claramente, por umas secretas aspirações, ser Deus o que dá vida à nossa alma. E muitas vezes tão vivas, que de maneira nenhuma se pode duvidar, porque as sente muito bem a alma, ainda que não se sabem dizer, mas é tanto este sentimento que produzem algumas vezes umas palavras regaladas, que parece que não se pode deixar de dizer, ó vida da minha vida, e sustento que me sustentas. E coisas deste gênero. Porque, daqueles peitos divinos, onde parece Deus estar sempre sustentando a alma, saem os veios de leite, que conforta toda a gente do castelo. Parece querer o Senhor que de algum modo gozem do muito que goza a alma, e que daquele rio caudaloso, onde se absorve esta fontezita pequenina, saia algumas vezes algum jacto daquela água para sustentar aqueles que no corporal hão de servir a estes dois desposados. E, assim como sentiria esta água uma pessoa que está descuidada, se a banhassem de repente nela, e não podia deixar de o sentir, da mesma maneira, e ainda com mais certeza, se entendem estas operações que digo. Porque, assim como não nos poderia sobrevir um grande jacto de água, se não tivesse seu princípio, como disse, assim também se entende claramente que há no interior da alma quem arroje estas setas de devida a esta vida, e que há só donde procede uma grande luz, enviada do interior da alma das potências. Ela, como já disse, não se muda daquele centro, nem perde a paz, porque o mesmo Senhor que a deu aos apóstolos, quando estavam juntos, lhe a pode dar a ela. Tenho-me lembrado que esta saudação do Senhor devia ser muito mais do que soa, assim como o dizer à gloriosa Madalena que fosse em paz, porque, como as palavras do Senhor são em nós como obras feitas, de tal modo deviam operar naquelas almas já dispostas, que apartasse nelas tudo o que é corpóreo na alma, e a deixasse como puro espírito, para que se pudesse juntar nessa união celestial com o espírito incriado. Pois é muito certo que, em nos esvaziando de tudo o que é criatura, e desapegando-nos dela por amor de Deus, o mesmo Senhor há de encher de si mesmo. E assim, orando uma vez Jesus Cristo nosso Senhor por seus apóstolos, não sei onde é, disse que fossem uma coisa com o Pai e com Ele, como Jesus Cristo está no Pai e o Pai está nele. Não sei que maior amor pode haver do que este. E aqui não deixamos todos de entrar, pois assim o disse Sua Majestade, não rogo só por eles,
senão por todos aqueles que hão de crer também em mim. E diz ainda, eu estou neles. Ó, valha-me Deus! Que palavras tão verdadeiras, e como as entende a alma, que nesta oração vê por si mesma. E como entenderíamos todas, se não fosse por nossa culpa? Porque as palavras de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, não podem falhar. Mas, como nós faltamos em nos dispor e desviar de tudo que pode embaraçar esta luz, não nos vemos neste espelho que contemplamos, onde está esculpida a nossa imagem. Voltando pois ao que dizíamos, em o Senhor metendo a alma nesta sua morada, que é o centro da mesma alma, assim como dizem que o céu império, onde está nosso Senhor, não se move como os demais, assim parece que, em entrando aqui, já não há nesta alma os movimentos que costuma haver nas potências e imaginação, de modo que a prejudiquem e lhe tirem a paz. Parece que quero dizer que, chegando a alma a ponto de Deus lhe fazer esta mercê, está segura da sua salvação e de não tornar a cair. Não digo tal, e em quantas partes o tratar dessa maneira, dizendo que parece estar a alma em segurança, entenda-se que enquanto a divina majestade a tiver assim de sua mão, e ela não ofender. Pelo menos, sei de certeza que, embora se veja neste estado e lhe tenha durado anos, não se tem por segura, mas sim que anda com muito mais temor que antes em se guardar de qualquer pequena ofensa a Deus, e com tão grandes desejos de o servir, como se dirá adiante, e habitualmente com pena e confusão de ver o pouco, que pode fazer e o muito a que está obrigada, que não é pequena cruz, senão bem grande penitência, porque, quanto a fazer penitência esta alma, quanto maior, mais prazer lhe dá. A verdadeira penitência para ela é quando Deus lhe tira a saúde e as forças para poder fazer, pois, ainda que na outra parte disse a grande pena que isto lhe dá, aqui é o muito maior, e tudo lhe deve vir de onde está plantada a raiz, pois, assim como a árvore que está junto das correntes das águas tem mais frescor e dá mais fruto, por que maravilhar-nos dos desejos que tem a esta alma? Se o verdadeiro espírito dela está feito com a água celestial, que dissemos. Pois, voltando ao que dizia, não se entenda que as potências, sentidos e paixões estão sempre nesta paz, alma sim. Mas nestas moradas não deixa de haver tempos de guerra, de trabalhos e de fadigas, mas são de maneira que não sai da sua paz nem do seu posto. Isto é o normal. Este centro da nossa alma, ou este espírito, é coisa tão dificultosa de dizer, e até mesmo de crer, que, por não me saber dar a entender, penso-vos de, irmãs, alguma tentação de não crer o que digo, porque dizer que há trabalhos e penas, e que a alma está em paz, é coisa dificultosa de acreditar. Quero dar-vos uma comparação ou duas, praz a Deus que, sejam tais que diga alguma coisa com elas, mas, se assim não for, eu sei que sou verdadeira no que digo. Está o rei no seu palácio, e há muitas guerras em seu reino, e muitas coisas penosas, mas nem por isso deixe de estar em seu posto. Assim também aqui, embora nessas outras moradas ande muita barafunda e haja feras peçonhentas, e se ouça ruído, ninguém entra naquela morada que a faça sair dali, nem as coisas que ouve, ainda que lhe deem alguma pena. Não é de modo a que alvorocem e lhe tirem a paz, porque as paixões estão já vencidas, de sorte que tem medo de entrar ali, porque sairão mais rendidas. Dói-nos todo o corpo, mas, se a cabeça está sã, porque nos dói o corpo, não doerá a cabeça. Estou-me a rir destas comparações, que não me contentam, mas não sei outras. Pensai o que quiserdes, mas é verdade o que disse. Capítulo 3. Trata dos grandes efeitos que causa esta dita oração. É preciso prestar atenção, e lembrar-se dos efeitos que faz, porque a coisa admirável a diferença que há entre estes é. Os anteriores. Agora, pois, dizemos que esta pequena borboleta já morreu, com grandíssima alegria de ter encontrado repouso, e que nela vive Cristo. Vejamos que vida faz. Ou que diferença há de quando ela vivia,
porque nos efeitos veremos se é verdadeiro o que ficou dito. Ao que eu posso entender, são os que direi. Primeiro, um esquecimento de si, que verdadeiramente parece que já não existe, como fica dito, porque está toda ela de tal maneira, que não se conhece nem se lembra que para ela há de haver céu, nem vida, nem honra, porque está toda empregada